pessoal! E aí, tudo bom com vocês? Vocês estão beleza? Vamos para mais uma aulinha hoje? E aí, moçada? Tudo bom com vocês? Belezeira? Oh, foi mal a zoeira aí, mas eu não podia perder. Aproveitei que hoje eu tava com a camiseta do Iron Maiden, que adoro Iron Maiden, ó. Aqui o fundo, ó, Iron Maiden também no fundo. E aqui uma brincadeirinha, né? Um gifzinho do Iron também pra vocês aí. Aí eu tava aqui com o Juninho do meu lado, falei, vamos brincar, né? Vamos zoar. Queridos, então vamos para mais uma aulinha hoje. Hoje a gente vai falar de mitose, a gente já falou, né? Agora nós vamos falar de meiose. Tá? A aula de hoje é sobre divisão celular, sobre meiose. Então vamos lá. Primeira coisa, a meiose é uma divisão reducional. O que é que significa dizer isso? Uma célula 2N, uma célula diploide, tá? Vai se dividir e vai formar 4 células haploides. Né? Aí você pode me perguntar assim, puta, Zé, mas não é reducional? Como é que uma célula forma 4? Né? Não é reducional? É reducional sim, só que é reducional do ponto de vista da ploidia. Porque uma célula 2N formará 4 células sim, só que cada uma dessas células, N, haploide. Uma célula diploide vai originar células haploides. Então, a meiose é chamada de reducional porque ocorre a redução na quantidade de cromossomos de uma célula mãe para uma célula filha, tá? Daí, inclusive, é por isso que o símbolo da meiose é essa letra aqui, ó. A letrinha R seguida de um ponto de exclamação. Porque a divisão celular meiótica é uma divisão reducional. Reduz o quê? A ploidia. Então, de um indivíduo diploide, vão originar-se, de células diploides, vão originar-se células haploides, tá bom? Agora, quanto à quantidade de célula, não, né? Aí, uma célula normalmente origina 4 células. Quanto à quantidade de célula, não se conversa a respeito disso, tá bom? Uma gera 4. Só que uma diploide gera 4 haploides. Tudo bem? Normalmente, essa divisão celular, ela serve para a produção de esporos, quando a gente fala em vegetais, e para a produção de gametas, quando a gente fala em animais. Tudo bem? Firmeza? Vamos para o próximo slide, então, queridos. Olha lá. Então, vamos retomar as características. É uma divisão celular que acontece exclusivamente em células diploides. Célula haploide não sofre meiose. Célula haploide não sofre meiose. Não existe N sobre 2. Tá? Uma célula com 23 cromossomos, que seria a nossa célula haploide, né, o nosso gameta, um espermatozoide, por exemplo, não pode sofrer meiose. Não existe a divisão de 23 por 2, dá um número certinho, né? Sempre dá um número quebrado. E isso não acontece na natureza. Tá? Então, meiose só ocorre em células haploides. Haploides. Fica com isso na cabeça. Não vai me esquecer isso, hein? Pelo amor de Deus. Tá? Normalmente, é uma divisão que forma gametas, ou no caso dos vegetais, é uma divisão que forma esporos. Lembrando que nos vegetais, quem faz gameta é o gametófito. E o gametófito é haploide. Te pergunto, que divisão celular o gametófito faz para produzir gametas? Não é meiose. O gametófito é haploide, então não pode ser meiose, tá? O gametófito nos vegetais faz mitose para produzir gametas. Quem é que faz meiose dos vegetais? É o esporófito. Por quê? Porque o esporófito é 2N. Então, o esporófito 2N sofre meiose e forma esporos, tá legal? Forma 4 esporos, cada um deles haploides. Fechou? Tá legal? Então, de novo, ó, uma célula 2N forma 4 células N. Bom, mas o grande barato da meiose, né? O lance legal da meiose é a tal da recombinação gênica, que é obtida a partir de um processo que a gente chama em inglês de crossing over e em português de permutação, tá bom? A gente vai ver direitinho o que é isso, mas eu já vou dar uma adiantadinha para vocês. É a troca de fragmentos entre cromossomos homólogos, tá? Lembrando que esses cromossomos homólogos, quando estão trocando esses pedacinhos entre si, esses braços, né, esses fragmentos de cromossomos, eles já estão duplicados, viu? Então,
crossing over ou permutação é o mecanismo pelo qual se gera uma recombinação gênica. Isso aumenta a variabilidade. É por esse motivo que a gente não é igualzinho ao nosso pai ou não é igualzinho à nossa mãe. Nós temos pequenas diferenças, tá? E essas pequenas diferenças entre os seres vivos no planeta todo, inclusive quando são da mesma espécie, se devem, entre outros fatores, à tal da recombinação gênica, ao tal do crossing over. Crossing over, então, é a troca de fragmentos entre cromossomos homólogos durante a meiose. Tá bom? Nós vamos falar daqui a pouquinho em que momento da meiose isso acontece. Uma outra coisa importante da gente prestar atenção, perceber, é que a meiose tem a função de dar manutenção à quantidade de cromossomos características de uma determinada espécie. Por exemplo, a nossa espécie, qual é a característica cromossômica da nossa espécie? Quantos a gente tem que ter? Um ser humano, para ser considerado saudável, ele tem que ter 46 cromossomos. Tá legal? Agora, você imagina se a gente fizesse mitose para produzir espermatozoide e ovócito secundário. Nosso espermatozoide teria 46 cromossomos também, assim como o ovócito secundário. No momento da fecundação, o espermatozoide vai lá enfiar a cabecinha no ovócito secundário, você vai ter 92 cromossomos no zigoto. E aí lascou, porque deixa de ter o número característico da nossa espécie, a quantidade característica da nossa espécie de cromossomos, que é 46. Quando a meiose ocorre, ao reduzir pela metade a quantidade de cromossomos nos gametas, tá, isso promove a manutenção da quantidade normal de cromossomos de cada espécie que existe. Tudo bem? Belezinha? Ainda bem que tem meiose, então, nesse sentido, né? Porque um zigoto com 92 cromossomos é inviável. Ele sequer inicia os processos de clivagem, ele sequer inicia a sua embriogênese, né? Ele é inviável, tá bom? Então, vamos para o próximo slide aqui, meus queridos. Olha lá. A meiose é constituída de duas partes, tá? De duas grandes fases. A primeira fase, a gente chama de fase reducional. Meiose 1, fase reducional. Por quê? Porque é justamente nessa fase em que vai haver a redução da ploidia. Tá? Então, uma célula é diploide, ela começa a primeira fase da meiose e vai reduzir a sua quantidade de cromossomos ao final da primeira divisão meiótica, tá bom? Então, assim, se eu tenho uma célula 2N, uma célula diploide, uma célula 2N, ao final da meiose 1, eu vou ter, por enquanto, duas células, tá? Só que cada uma já é N, cada célula já é N. Por quê? Porque a redução da ploidia ocorre na meiose 1. Por que isso acontece? Porque é na meiose 1 que os cromossomos homólogos são separados, tá bom? O cromossomo homólogo é separado na meiose 1. Fechou? Bom, a meiose 1, então, existe um intervalinho, né, nesse primeiro momento de divisão para o segundo momento de divisão. O segundo momento de divisão é a meiose 2, o intervalinho é a intercinese. Então, tem a meiose 1, intervalinho, chamado intercinese, e aí vem a meiose 2. A meiose 2, ela não é reducional, pois a ploidia já foi reduzida lá na primeira divisão celular, né? Na segunda divisão celular da meiose, na meiose 2, a gente chama ela de equacional. Por quê? Porque ela lembra, não pode falar que é igual, ela lembra muito uma mitose. Porque nessa divisão, nessa segunda parte da meiose, ocorre a separação das cromátides irmãs, que é um evento que também acontece na mitose. Lembrando, na mitose não há separação de homólogos, tá? Agora, na meiose, há a separação de homólogos na primeira fase da divisão celular meiótica e há uma separação de cromátides irmãs na segunda fase dessa divisão, chamada meiose 2. Tá? Então, ó, recapitulando, meiose 1, reducional, separa homólogo. Meiose 2, tá? Equacional, separa cromátide irmã. Fechou? Vamos para o próximo slide, delícias. Olha lá, queridos. Ao contrário da mitose, a meiose é um tanto quanto mais complicadinha. Ela tem várias fases a mais, tá? Enquanto a mitose é em torno de cinco fases, né? Aqui na meiose a gente tem 5 fases só na prófase 1 da primeira divisão meiótica. É fase que não acaba mais, velho. Então, assim, no total a gente tem aí em torno de 15 fases, tá? Lembrando que o processo é contínuo na célula. A célula não fica pensando em fase, tá? A gente faz essa fase, a gente divide isso em fragmentos para ficar mais didático para você, tá bom?
Então, ó, lembrando que a divisão 1 é constituída de prófase 1. A prófase 1 é constituída de leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. E nós vamos falar de cada um, calma aí. Depois, ao final da prófase 1, vem a metáfase 1, a anáfase 1 e, finalmente, a telófase 1, tá bom? Ao final dessa primeira divisão, existe um momento de repouso da célula chamada intercinese, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando da prófase 1. O que é que você não pode esquecer de maneira nenhuma da prófase 1? Isso você não pode esquecer nunca. Na prófase 1 ocorre a permutação, o crossing over. Você pode esquecer tudo que acontece na prófase, não tem problema. Mas esse evento você não pode esquecer. Ele é o mais fundamental. É o evento que caracteriza a prófase 1 de uma meiose. Então é a fase da permutação, tá bom? Mas existem outros pormenores, né? Que estão distribuídos naquela divisão que a gente viu, né? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, oh, meu Deus, deu branco. Eu faço sempre assim para decorar. Eu falo lesipadidia. Então, ó, lesipadidia, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e didia de diacinese. Então, lesipadidia. É assim que eu faço para decorar. E ainda bem que eu fiz isso, porque se deixar, até hoje eu não teria decorado, tá bom? Então, vamos lá. O leptóteno, o que acontece no leptóteno? Você está olhando aí no seu slidezinho, né? Primeira coisa, os cromossomos já duplicaram lá na fase S do ciclo celular, na intérfase, né? No leptóteno da prófase 1, começa o processo de condensação. Tá? O processo de condensação nada mais é do que a associação da cromatina com as histonas, né? É a organização da cromatina nas histonas, compactando o cromossomo, compactando a cromatina, né? Formando, então, o cromossomo. Lembrando que, nesse momento, a cromatina já está duplicada, hein? Ao mesmo tempo em que isso acontece, o centríolo já duplicado, ele começa a polarizar, ele começa a sua polarização. E quando ele começa a polarizar, entre eles, entre os dois centríolos, né, entre os dois pares de centríolos que estão começando a polarização, formam-se as fibras do fuso entre eles e atrás deles formam-se os ásteres, tá bom? Então, é no leptóteno que ocorre a formação dos ásteres, a formação das fibras do fuso, a migração dos dois pares de centríolos para os polos celulares, tá? A descontinuação da carioteca. A carioteca não é que ela some, não é que ela desaparece. Ela é retraída, ela é descontinuada, tá? Para que ela não ocupe espaço no interior da célula. Outra coisa que acontece é como está rolando a condensação dos cromossomos, e lembra do nucleolo? O nucleolo é feito de material genético. Se o material genético está sendo organizado, o nucleolo acaba por desaparecer. O nucleolo desaparece porque o material genético é quem o forma, e se o material genético, quando está disperso, forma o nucleolo, quando ele está organizado, o nucleolo acaba desaparecendo. Tá bom? Vamos para a próxima aqui, queridos. Olha lá. Uma fotinho do leptóteno, né? Então aqui você tem as cromatinas já duplicadas, as cromatinas aqui já estão duplicadas, tá? E está iniciando a condensação, tá bom? A carioteca vai sumir, o nucleolo vai desaparecer, os centríolos vão polarizar, as fibras do fuso vão se formar e os ásteres também, tá legal? Então olha aqui, essa é uma imagenzinha típica. No zigóteno, o que acontece? No zigóteno, os cromossomos que já estão praticamente formados, né, o cromonema já está completamente condensado, os cromossomos começam a se aproximar e entre eles forma-se uma espécie... Lembra o que era sinapse? Lembra quando você aprendeu a falar, aprendeu coisa de neurônio, não tinha sinapse, que era a junção das duas bem pertinho? Os cromossomos, nesse momento, eles começam a se aproximar bastante. E formam entre eles uma sinapse. Os homólogos ficam bem juntinhos. Tá? A gente chama isso de formação do complexo sinaptotênico. Isso ocorre para promover o pareamento dos cromossomos homólogos, que é necessário durante a meiose. Então, os homólogos irão parear. E aí, ó, se eu tenho homólogos, então está duplicado e o homólogo está pareando, está pareando. Se eu tenho um homólogo pareando, eu tenho dois cromossomos, então eu posso chamar de bivalente, Mas ao mesmo tempo eu tenho 4 cromátides, então eu também posso chamar de tétrade, outro nome que eu posso oferecer, tá bom?
A próxima fase é o paquítano, né? Mas antes da gente falar do paquítano, dá uma olhadinha aqui, ó. Repara que, ó, tá se formando aqui, ó. Estão se aproximando, ó. Eles estão pareando, ó. Aqui, ó, você tem o centrômero de um, centrômero de outro. Ó, tá pareando aqui, ó. Tá pareando aqui, ó. Tá pareando, ó. Tá pareando. Olha aqui, ó. A sinapse entre os dois cromossomos homólogos. Eles estão pareando no zigóteno, tá bom? Fica tranquilo que no final dessa aula a gente vai ver um videozinho, tá? E você vai entender tudo melhor. Pode ficar tranquilo. Olha aqui, ó. Então aqui você tem os cromossomos homólogos, pareados, e se você olhar entre eles, olha aqui o complexo sinaptotênico, tá? Essa aqui é a estrutura. É um conjunto de proteínas que promove o pareamento dos homólogos, tá bom? Formando o que nós chamamos de complexo sinaptotênico. Fechou? Então vamos para o próximo slide, meus queridos. No paquítano, essa é a fase X, essa é a fase monstra. Por quê? Porque é aqui que ocorre o crossing over, tá? Os cromossomos homólogos, tá? Eles, vou tentar usar a caneta aqui para mostrar para vocês. Espera aí, aqui, achei. Olha aqui, ó. Então aqui eu tenho dois cromossomos, certo? São homólogos. Esses cromossomos aqui são homólogos. Espera aí que tá ruim de segurar aqui. Pronto, tá aqui, ó. Cromossomos homólogos. Esse aqui veio do seu pai, esse aqui veio da sua mãe. É no paquítano que eles já estão, lembra? Eles já estão sinaptados, né? Já existe o complexo sinaptotênico entre eles. No paquítano ocorre o quê? A troca de bracinhos. Olha aqui embaixo, ó. Tá vendo esse ponto de encontro aqui, ó? Esse ponto de encontro entre os dois cromossomos aqui, ó. O centro do X aqui, ó. Deixa eu pôr aqui para baixo para você enxergar. O centro do X, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Meu dedo tá apontando aqui, ó. Esse ponto de encontro chama quiasma. Quiasma. Tá? Então, é no paquítano que se forma o quiasma e ocorre a troca de fragmentos entre cromossomos homólogos. Portanto, ocorre o crossing over. Então, essa fase você não pode esquecer. No paquítano ocorre o crossing over. Fechou? Belezinha? Então, vamos aqui, ó. Mais um vídeo, uma fotozinha para você ver, ó. Olha aqui, ó. Os pontos de quiasma. Aqui tem um, aqui tem outro, ó. Aqui tem outro. Olha aqui, ó. É quando eles se intercruzam. Tá? E quando se intercruzam, vai ocorrer a troca de segmentos dos cromossomos, tá? E aí você vai ter o crossing over, beleza? Vamos aqui para mais um slidezinho, meus queridos. Vem agora, depois do paquítano, o diplótano. O que é o diplótano? É o momento da prófase onde, depois do crossing over, não há mais a necessidade dos homólogos ficarem pareados. Então o complexo sinaptotênico some. Eles que estavam muito juntinhos começam a se separar um pouco. Mas eles ficam unidos única e exclusivamente pelo quiasma, tá? Eles ficam unidos pelo quiasma. Se afastam, as proteínas do complexo sinaptotênico desaparecem, tá? São quebradas, mas os cromossomos homólogos ainda estão unidos por um único ponto, o ponto do quiasma, tá bom? É nesse momento também em que termina completamente o processo de condensação e o nucleolo desaparece totalmente, tá? O nucleolo sumiu para valer aqui no diplótano. Fechou? Dá uma olhadinha aqui, ó. Então, ó, repara, o complexo sinaptotênico, ó, você já viu o espaço aqui, ó, já não tem tanto, já não estão tão próximos, eles estão unidos única e exclusivamente pelos quiasmas. O complexo sinaptotênico desapareceu. Tudo bem? Então, olha lá. A próxima fase da prófase 1 é a diacinese. A diacinese é um momento em que a célula está se preparando para a metáfase. Tá bom? Ela tá se preparando para a metáfase. É uma espécie de fase de transição, tá? Aqui começa a união, né? Começa a união, ainda não está concluída, começa a união das fibras do fuso dos pares de centríolos com o cinetócoro do cromossomo. Lembrando que o cinetócoro é aquela região cheia de proteína que recobre o centrômero, né? Lembra? A fibra do fuso não liga no centrômero, e sim no cinetócoro, tá? E essa união, esse acoplamento das fibras do fuso com o cinetócoro que a gente encontra nos cromossomos se dá durante a diacinese. Tudo bem? Belezinha? Mais um slidezinho. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá? Então, essa daqui é uma imagem típica da diacinese. Você tem os cromossomos completamente condensados e começa aí o processo de união das fibras do fuso com os cinetócoros. Fechou? Dá uma olhadinha aqui, ó, nesse próximo slide. Agora nós vamos falar da metáfase. E a metáfase é uma fase muito simples. Assim como ela era simples na mitose, aqui também é simples. Consiste no quê? No alinhamento agora dos cromossomos homólogos, tá? No equador celular.
Então, na mitose, eu tinha um cromossomo em cima, outro embaixo, e separava as cromátides. Agora, na metáfase 1, eu vou ter os pares um do lado do outro, tá? Alinhados no equador da célula, tá bom? Então, são as tétrades que são equatorializadas. Ou ainda, se você quiser falar, são os bivalentes que são equatorializados. Quer ver? Ó, nessa fotinha aqui, fica da hora de você ver. Ó. Olha uma tétrade aqui, olha uma tétrade aqui, e ó, elas estão alinhadas no equador da célula. Tá bom? Lembrando que aqui, no desenho não está mostrando, mas elas ainda são unidas pelo quiasma nesse momento aqui, na metáfase 1. Alinhamento das tétrades, alinhamento dos cromossomos homólogos pareados, ainda ligados pelo quiasma. Beleza? Então vamos lá, olha aqui, ó. A próxima é a anáfase. Na anáfase é o seguinte, as fibras do fuso começam a sofrer um encurtamento. Elas começam a diminuir de tamanho. E à medida em que elas diminuem de tamanho, elas começam a puxar, a separar os cromossomos homólogos uns dos outros. Lembrando que eles estão unidos única e exclusivamente pelo quiasma, tá? Então começa a ocorrer a separação dos homólogos, beleza? Lembra o que era o quiasma? Ó, esse ponto de encontro entre a minha mão aqui, ó, é o quiasma dos cromossomos. À medida em que eles vão sendo tracionados, olha o que acontece com o quiasma. Ele vai indo para a porção terminal do cromossomo. Ele vai indo para a porção terminal do cromossomo até a hora que separa completamente. Tá? E aí a gente chama isso de terminalização do quiasma. Então, à medida em que separam os cromossomos homólogos, o quiasma vai indo para a direção terminal e aí até a hora que separou completamente, acabou. Tá bom? Então, na anáfase 1, separam-se os homólogos. Separam-se os homólogos na anáfase 1. Tá bom? E aí, depois que isso acabou, né? Olha aqui, depois que esse momento aqui de separação, ó, separei um homólogo do outro aqui, separei um homólogo do outro ali, através do encurtamento das fibras do fuso, que ocorre na anáfase 1, a gente tem a telófase. O que é a telófase? Bom, a telófase é uma célula que está se recompondo de novo. Tá? Então a carioteca começa a ressurgir, os cromossomos começam a descondensar. Por conta dessa descondensação, o nucleolo reaparece, as fibras do fuso começam a desaparecer, as fibras do ásteres também começam a desaparecer. Ou seja, a célula vai tentando voltar ao normal de novo. Tá? Na telófase, a célula está tentando se reconstruir. Junto com a telófase acontece uma outra situação, que é a própria divisão do citoplasma. Então, enquanto na telófase ocorre a cariogênese, né, a reestruturação da carioteca, o principal evento é a reestruturação da carioteca, junto com ela ocorre uma outra fase chamada citocinese, é concomitante, tá? Que é a divisão do citoplasma dessa célula em dois. Tá? A diacinese é a separação em duas células. Quando isso acaba, a célula entra numa fase de repouso, um descansinho. Esse descansinho nada mais é do que a intercinese, tá? A intercinese é nesse momento em que a célula repousa, do ponto de vista de divisão celular, mas ela continua se preocupando em produzir as proteínas necessárias para o próximo passo, para o próximo evento, que será a meiose 2. Tudo bem? Mas aqui a fotinho, né? Você viu, isso aqui é a intercinese, depois que ocorreu a citocinese, separou em dois, né? Aqui, ó, aí ela vai descansar um pouquinho e começa a parte 2. Só que a meiose 2, a gente vai ver num outro vídeo, tá bom? Então, nesse vídeo a gente viu somente a primeira meiose, a meiose 1, e no próximo vídeo que vocês vão ter aí disponível para vocês, a gente fala da meiose 2, tá bom? Dá um joinha, dá um like lá no canal, tá bom? Curte e compartilha. Vamos ver se esse negócio cresce, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tudo de bom, meus queridos. Falou!